Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemática na Prática com o professor Rogério Siqueira. E hoje vamos de conjuntos com o diagrama de Venn, né? Conteúdo aí tão recorrente em concursos públicos, bem como vestibulares e o Enem, né? Então hoje você vai aprender de vez esse conteúdo, tá? Então, primeiro passo, temos dois conjuntos, tá? Vamos a esse exemplo aí. Então, primeira coisa é fazer essa representação desses conjuntos no diagrama de Venn. Então, como eu tenho dois conjuntos, eu represento com dois círculos, né? Então, eles entrelaçam entre si porque possivelmente a gente vai ter algo em comum entre eles. Caso não tenha algo em comum, a gente não coloca nada ali, tá? E por que esse quadrado maior? Porque possa ser que eu tenha alguns valores ou coisas em que não estão em nenhum desses dois grupos. Tá? Então, mesmo que nesse exemplo aqui a gente não vai ter nada, mas é bom sempre fazer essa representação, tá? Porque a gente vai ver aí nos exemplos posteriores como é que isso se aplica, tá? Então vamos lá, conjunto A. Vamos representar isso aqui como conjunto A e esse como meu conjunto B. Conjunto A. Então, primeiro passo, a gente procura o que tem em comum entre esses conjuntos, tá? O que é que a gente tem em comum aqui? Nós temos o 3 aqui, o 3 aqui, tá? E temos o 4 aqui e o 4 aqui. Então, já que é comum, a gente vai colocar aqui no meio, que é a interseção, o 3 e o meu 4, tá? Agora vamos terminar de representar aqui o conjunto A. Então falta 1, o 2, o 3 eu já tenho e o 4 eu já tenho. Agora o B. O B, o 3 e o 4 eu já tenho, falta o 5 e falta o 6. Vou colocar esses dois aqui. Agora vamos para essas operações, tá? De conjuntos. Então essa representação significa união, tá? Eu vou unir os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B, tá? Então, quem teríamos aí na união? Vamos juntar de modo que o que é igual, o que é interseção, a gente não vai repetir, né? A gente vai colocar ele uma vez só. Então, eu teria 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Esse símbolo significa o quê? Significa a interseção que eles têm em comum. Então, a gente já viu aí que é quem? O 3 e o 4. A diferença, A menos B. Tem gente que confunde, acha que é a mesma coisa que B menos A, e não é, tá? Existe uma técnica, né? Você aprende muitas vezes na escola, que diz o seguinte, com o primeiro, A menos B é o que A tem, que B não tem, né? Mas aí você pode fazer o seguinte, ó, você pode colocar a mão aqui, ó. Como o A está no começo, você vai colocar no outro conjunto, ó, em cima do B. Então sobra quem? 1 e 2. Que também o que A tem que B não tem, também, consequentemente, é a mesma coisa, tá? Então 1 e 2. E B menos A, aí você faz a mesma coisa aqui no conjunto A e deixa o B em evidência. Seria quem? O 5 e o 6. Ou o que B tem, que A não tem. Vamos para um exemplo prático aqui, tá? Vamos começar aqui um exemplo com dois conjuntos, tá? A gente vai ver mais à frente outro exemplo com mais conjuntos. Então, uma pesquisa. Foi feita uma pesquisa, é comum esse tipo de questão, tá? Foi realizada uma pesquisa com 120 pessoas, do qual 80 gostam de futebol. Vejam, vocês têm que sempre ficar atentos aos termos que ele utiliza na questão, tá? Por exemplo, aqui, se eu disser que 80 gostam de futebol, eu não quero dizer que eles gostam somente de futebol. Eles podem gostar de mais outra coisa, tá? Mas está aqui, 80 gostam de futebol, 50 gostam de natação, 20 gostam de futebol e natação ao mesmo tempo, tá? Aí determine quantos, na letra A, gostam somente de um esporte, tá? E letra B, quantos não gostam desses esportes, ou seja, de nenhum esporte, tá? Eu vou apagar aqui, tá? Deu print. Então vamos ao quesito A. Primeiro passo, a gente faz aqui as circunferências, tá? Com a interseção. Vou fazer meu quadrado. Então vamos lá. Como eu tenho dois grupos, quais são os grupos? O do futebol e da natação, tá? Então vou representar aqui, ó. Fute para futebol
e Nath para natação, tá? Então vamos lá. Sempre que eu for tratar de conjuntos, tá? Com o diagrama de Venn, for aplicar o diagrama de Venn, sempre comece pela interseção. Então quem é a interseção entre eles? É justamente quem gosta dos dois. Futebol e natação, que são 20. Então eu tenho 20. Então vamos lá. O futebol são 80. Se eu já tenho 20 aqui, faltam 60. Natação, ele disse que são 50 que gostam de natação. Se já tem 20 na interseção, para completar os 50, faltam 30. Se a gente somar aqui, ó, 60 com 20, 80, com 30, 110. A pesquisa foram feitas com 120 pessoas. Então tem 10 pessoas que não escolheu nenhum dos dois. Então elas ficam aqui, ó, fora, ó. Por isso que a gente fez o quadrado, porque por essa ocasião a gente vai ter gente, às vezes, ou na pesquisa, ou seja lá, o conjunto ou o agrupamento que a gente estiver lidando, eu posso ter representado fora dos conjuntos principais aqui, tá? Então vamos ver o que responde essa questão aí. Então, na letra A, neste caso, quantos gostam somente de um esporte? Então, somente de um esporte. Tem 60 que só gosta de futebol e 30 que só gosta de natação. Então, logo, a gente vai somar, né? Então, na letra A seriam 60 mais 30, que daria 90 pessoas. Eu poderia ainda perguntar, quantos só gostam de futebol? 60. Quantos só gostam de natação? 30. Tá? E na letra B, na minha letra B, eu tenho que não gosta de nenhum desses esportes. Justamente são 10 pessoas. Então veja como é simples após a gente colocar essas informações no diagrama de Venn. Tá ok? Vamos para o próximo exemplo. Pessoal, vamos para o exemplo 2 dessa questão, tá? Pesquisa realizada com 200 leitores. Então, 90 declararam que leram o livro A, 80 leram o livro B, 80 leram o livro C, 50 leram A e B, 40 leram A e C, 50 leram B e C e 30 leram o livro A, B e C. Pergunta-se, quantos leem apenas um livro e quantos não leem nenhum dos livros? Então vamos, primeira coisa que a gente tem que fazer é montar o nosso diagrama, né? Diagrama de Venn. Nesse caso a gente tem 3 conjuntos principais, conjunto do livro A, do livro B e do livro C, tá? Então vamos lá. Vamos construir aqui. De modo que eu sempre tenho uma interseção. Então vamos colocar aqui o conjunto externo. Vou chamar isso aqui de A, esse aqui B e esse aqui de C. Tá? Então sempre começa com a interseção. Ah, professor, mas aqui agora tem uma série de interseções. Aí está o segredo. Quanto mais conjuntos, você vai sempre começar com a interseção maior, certo? E vai regredindo. Quem é a interseção maior? É o pessoal que leu 3 livros. Tá? É maior do que quem leu 2 livros. Tá? Então, não é pelo número maior, não. Tá? É maior quantidade de grupos. Então, aqui eu tenho 3 grupos. Grupo do livro A, do livro B e do livro C. Então, seria exatamente isso aqui. Ó. Esse grupo está tanto dentro de A, de B e de C. Tá? Então, foram 30. Aí agora a gente vai para as interseções menores. A gente pode agora escolher qualquer uma delas, já que todas as 3 tratam de 2 grupos, vamos começar aqui. A e B. Então a gente já fez aqui, tá? A e B. Então A e B. A interseção é 50. Se a gente observar, eu já tenho 30 aqui, que é dos dois. Então faltam 20 para completar os 50. Tá ok? Então ok. Agora A e C. A e C são 40. Eu já tenho 30 que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Faltam 10. Tá? Agora eu tenho B e C. B e C são 50. Eu já tenho 30 que pertencem às duas. Faltam 20 para completar os 50. Ok. Agora a gente vai colocar os quantitativos, tá? O A tem que ser 90. Eu já tenho 20, com 30, 50, com 10, 60. Faltam 30 para completar os 90. Ok?
Agora vamos para o B. Tem que ter 80. Eu já tenho 20, com 30, 50, com 20, 70. É isso? 20, com 30, 50, com 20, 70. Faltam 10. E C, eu tenho que ter 80. Eu já tenho 10, com 30, 40, com 20, 60. Para 80 faltam 20. Então a gente já distribuiu, tá? Agora vamos lá, eu tinha que ter distribuído 200 leitores. Vamos contar. Então eu tenho 30 com 10, 40 com 20, 60, 70, 90, 120, 140. Ficaram 60 de fora, exatamente os 60 que vão ficar aqui fora, de nenhum dos grupos. Ou seja, provavelmente vai me responder uma das questões aí. Então vamos lá. Quantos leem apenas um livro? Aí a gente vai contar aqui quem está lendo só um livro. Então a gente tem o 30 aqui que lê só um livro, que só leu A, 10 que só leu B e 20 que só leu C. Logo a gente tem 30 com 10, 40, com 20, 60. Então a minha resposta aqui seria 60. Quantos não lê livro, nenhum dos livros? É justamente esses 60 também. Tá ok, pessoal? Eu poderia fazer outras perguntas. Quantos só lê o livro A? Só lê o livro A, somente A, 30. Essa pergunta, lembrem-se, é diferente de dizer quantos leram A. Quantos leram A? 90. Quantos leram somente A? Aí 30. Quantos leram somente B? 10. Quantos leram somente C? 20. Tá ok, pessoal? Até a próxima.